Olá pessoal! Hoje eu estarei deixando dicas de como adaptar suculentas no tempo, sem melar e sem queimar. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Eu tenho recebido muitas perguntas, muitas dúvidas e muitas reclamações de pessoas deixando nos comentários nos vídeos que as suas suculentas estão melando e estão queimando no tempo, né? Que fizeram a adaptação, mas que está acontecendo essas coisas desagradáveis, né, gente? Então hoje eu vou deixar dicas de como adaptar suculentas no tempo sem melar e sem queimar. Se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. Então, gente, para quem decide cultivar suculentas no tempo, é preciso respeitar alguns critérios. Esses critérios são importantíssimos para que o sucesso com a sua suculenta no tempo dê certo. Sem eles, infelizmente, você não irá conseguir cultivar suculentas pegando sol e muita chuva. O primeiro deles, e um fator importantíssimo, gente, é quanto ao período em que você irá fazer a adaptação da sua suculenta. O período do ano, o clima do ano é importantíssimo. Então eu já tenho deixado em outros vídeos, já tenho deixado essa dica em outros vídeos sobre o período do ano em que a gente faz a adaptação das nossas lindezas. E o melhor período, gente, para você fazer essa adaptação é no outono e inverno. E por que no outono e inverno, Ruth? Porque o outono e inverno é uma época em que o sol não está muito forte e é uma época do ano em que não temos tantas chuvas. Então um dos fatores, na verdade dois dos fatores que impedem o sucesso da adaptação das nossas suculentas no tempo é o sol forte e o excesso de chuvas. No outono e inverno a gente tem um período do ano onde o sol não está tão forte, os dias são mais fresquinhos, existem dias mais nublados. A gente consegue então fazer essa adaptação com mais sucesso ao tempo, porque suculentas no início, gente, quando a gente vai fazer a adaptação delas no tempo, se elas pegarem sol muito forte ou se elas pegarem um período de muita chuva, infelizmente não dará certo, tá? Não vai dar certo. E como fazer essa adaptação? Como eu faço essa adaptação? Assim, se de repente, por exemplo, eu comprei a minha plantinha em supermercado. Então, gente, se a sua plantinha é de supermercado e mesmo aquelas que a gente compra de gardens, né, de produtores que fazem adaptação, é só se a gente comprar e já trazer para casa. Mas se a gente compra pela internet, que fica vários dias dentro da caixa, muitas das vezes elas perdem essa adaptação, né, que é aqui como eu estou mostrando para vocês. Ó, essa já ela está adaptada ao tempo, né, ela está vários meses já que eu fiz a adaptação dela, então ela já está adaptada ao tempo. Quando ela vem dentro de uma caixa ou se ela vem de um supermercado, ela fica sem a coloração, ela fica mais estiolada, então ela tende a ficar mais sensível. Essa plantinha está muito sensível. Então essa adaptação é importante você fazer com o solzinho da manhã. Vá dando as primeiras horas de sol. Preferência para começar, gente, comece com o sol da manhã, antes das 9 horas da manhã, né? O solzinho dos primeiros raios do sol da manhã, entre 2 a 3 horas de sol. E vai aumentando aos poucos. Cada semana que você vai fazendo a adaptação, você vai dando um pouquinho mais de sol, 1 hora a mais de sol. Mas sempre com o sol da manhã e sempre em local coberto, né? Principalmente se a plantinha, muitas das vezes, a plantinha vem sem raiz. Você vai ter que primeiro fazer o enraizamento dessa planta para depois trazer para o tempo. Se você trazer essa planta sem raiz, estiolada, né? Ela não está acostumada ao tempo, igual as minhas aqui, ó. Se for numa semana de sol muito forte e muita chuva, ou ela vai queimar ou ela vai melar. Não vai dar certo. Então, é demorado sim a adaptação delas do início, mas vale a pena. Se você fizer uma boa adaptação de início, gente, você vai ver que você vai ter uma planta forte, resistente e o mais importante, ela não vai queimar, ela não vai melar,
né? Porque querendo ou não, muitas das vezes quando a plantinha queima, a gente não tem mais o que fazer, né? Se ela queimar muito no centro da rosetinha ali, ela infelizmente você pode vir a perder a planta. E se for muitos dias de chuva que ela vier, né, a melar, ela pode não só melar as folhas de baixo, mas ela pode contrair também um fungo que depois você não dá conta mais de fazer o tratamento. Então faça, né, essa adaptação dos primeiros horas de sol, um local coberto, onde ela pegue o solzinho e vá adaptando. Isso vai durar em torno de um mês, mais ou menos, tá, gente? Então um mês você vai dando cada dia mais, cada semana, na verdade, aumentando as horas de sol, até que você pode estar colocando, né, sem medo nenhum, a sua plantinha ao tempo. Então aqui, gente, eu tenho várias, ó. Essas latas, todas essas latas eu cultivava em local coberto, no canto da minha casa, mas elas pegam todo esse sol, tá? Esse sol da manhã. Deixa eu mostrar para vocês. Então aqui, gente, ó, primeiramente eu coloquei elas aqui, fiz essa adaptação do sol nelas, delas pegarem os primeiros raios de sol. No outono aqui é bem tranquilo fazer essa adaptação, então eu começo no outono fazendo essa adaptação delas. Dura em torno de um mês, às vezes fica até mais, 2 a 3 meses aqui, para depois eu trazer para o tempo. Eu fiz a adaptação lá, eu vi que a plantinha já está enraizada, ela já está bem adaptada, né? Ela não queimou, com certeza ela não melou também, porque ela não pegou a água da chuva ainda. Mas então agora eu vou trazer ela para o tempo, para fazer essa adaptação ao sol e à chuva direto. Porque aqui vai pegar sol o dia inteirinho. Então é em torno de 8 horas de sol, e quando chove, gente, é chuva o dia inteirinho, né? É muita chuva. Então elas ficam aqui, tá? É importante você fazer essa adaptação, é importante você ter esse carinho antes de trazer as suas plantinhas para o tempo. Outro fator importantíssimo, gente, ou outra dica importante para que você tenha sucesso no cultivo com a sua suculenta no tempo, é o tamanho do vaso. Geralmente eu começo com vasinhos bem menores, tá? As echeveres são um gênero de suculentas que eu gosto de cultivar em vasos pequenos. Aqui eu estou mostrando para vocês a Big Green. Olha que coisa linda, gente. Então a Big Green, ela está num vasinho de lata, uma lata de milho, ó, bem pequenininha. Isso contribui muito, gente. Dá muito certo você, né, cultivá-las em vasos menores, em vasos pequenos. Por quê? A água vai entrar, principalmente o fator é chuva, tá, gente? A água vai entrar e ela vai escorrer rápido e ela vai secar rápido, porque tem pouco substrato, né? Tem pouco substrato aqui dentro. Outra coisa também bem importante, eu sempre deixo nos vídeos, gente, porque eu já vi gente fazendo vídeo dizendo que não faz drenagem. Gente, se tá dando certo lá, beleza, mas para mim aqui não dá certo. Então, todos os meus vasos, sem exceção, todos, tá? Todos os vasos vão ter drenagem. E essa drenagem que eu cultivo, as plantas que eu cultivo no tempo, sempre é muito grossa, é muito alta. Então, eu coloco praticamente meio vaso de drenagem para depois colocar o substrato, tá? O vaso de barro também, gente, é bem-vindo para quem cultiva no tempo, tá? E eu não pinto ele por dentro, eu não faço aquela hipermeabilização, né? Que as pessoas gostam de fazer, tem algumas que gostam de fazer, mas eu não faço. Não faço porque o meu clima ele é bem chuvoso, ele é bem úmido. Então, você vai observar o seu clima aí. Se o seu clima for um clima mais seco, quem sabe é mais recomendado você fazer, né, essa hipermeabilização, tá? Para mim aqui eu não faço. Então, os vasos de barro eu não pinto por dentro, eu posso até pintar por fora, mas por dentro eu deixo sem pintar para que essa água seque o quanto antes, né? Seque mais rápido. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma Calea argentea, tá dentro de um vasinho pequenininho. Aqui eu já tenho uma mirra, que ela fica bem grande, bem enorme, então ela tá num vaso maior. Pelo menos meio vaso de drenagem, gente. Furos, como eu falei para vocês, todos os vasos são furados, tá? Vaso no tempo, não tem como você colocar vaso no tempo e não fazer os furos. Você precisa sim
fazer furo. Tenho vasos de plástico, tenho latas, tenho vaso de barro, como eu mostrei para vocês, todos com drenagem, todos com furos e todos com pouco substrato. Então o substrato é bem pouco, tá? Para que isso seque rápido. Mas em épocas de seca, Ruth, onde o substrato seca muito rápido, né? Eu colocar pouco substrato, isso não vai secar muito rápido? Vai, né, gente? Então assim, né, como eu estou falando de um clima mais chuvoso, aqui como o meu, úmido, onde chove muito, principalmente aqui pessoal do sul, né, é viável a gente fazer dessa forma, colocar pouco substrato e fazer um substrato mais drenante e que tenha uma drenagem mais grossa. Se você mora em um local, né, do país aí mais para o norte, onde é mais seco e o substrato seca muito rápido, né? Então, sei lá, você vai observar se é viável fazer um substrato com mais matéria orgânica onde ele não seque tão rápido. Mas, na minha experiência, eu prefiro molhar mais, tá? Eu prefiro molhar mais o meu vaso, porque eu que vou ter controle, mesmo ele estando no tempo, do que eu fazer um substrato onde ele tenha muita matéria orgânica e ele venha a fungar, porque muita matéria orgânica, gente, mesmo em locais que são mais secos, né, de clima mais seco, quando fica um pouquinho úmido, que se molha o substrato, ele tende a fungar mais rápido, tá? Tende a dar mais pragas nas raízes, no tronquinho, né? Às vezes a suculenta da gente começa a cair as folhas, a gente não sabe por quê. Por causa de umidade, mesmo sendo seco, né? Mesmo o clima sendo seco, se o substrato for um substrato que não seca tão rápido, ele pode fungar com muita facilidade. Olha que coisa linda, gente. Olha aqui, que coisa mais linda essas carúnculas. Essa é a Mauna verdadeira. Olha, tá até com um trompetinho ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que coisa linda. Linda, né? E ela vai florir. Primeiro ano que ela vai florir, gente. Tem uma haste floral. Outra pergunta bem frequente. Ah, Ruth, eu estava com meu vaso no tempo, porém foram muitos dias de chuva, eu fiquei com medo, eu retirei o meu vaso do tempo e deixei ele em local coberto. Mas quando eu fui colocar ele no tempo novamente, ele queimou. Claro, né, gente? Ele perdeu essa adaptação. Se você tirar o seu vaso do tempo, ele ficar de 3 a 4 dias no local coberto, onde não pega tanto sol, é um local mais escuro, com certeza a sua suculenta ela vai perder essa adaptação que você fez no tempo. Suculentas que não pegam muito sol, que não pegam muita claridade, elas vão sim perder a adaptação muito rápido. Isso é muito rápido. Então você precisa fazer uma nova adaptação para depois levar essa planta novamente para o tempo. Se você não fizer isso, ela vai queimar e ela pode até melar, porque uma coisa que eu aprendi, gente, com essa quantidade de chuva que eu tive aqui, é que não precisa tirar o vaso do tempo. No início eu também fiquei um pouco desesperada, era chuva demais, a gente nunca tinha enfrentado tanta chuva, ou pelo menos nessa época que eu estou cultivando, nesses anos todos que eu estou cultivando suculentas, nunca tinha chovido tanto, né, como choveu agora, e teve alguns vasos que eu tirei. Eu tive que fazer uma nova adaptação para trazê-las para o tempo, porque sim, elas queimam, tá? Elas queimam e queimam feio. Então, se você fez uma boa adaptação, se a sua plantinha já está bem adaptada ao tempo, não tem necessidade de tirar, gente. Se o seu vaso é um vaso, né, que tem uma boa drenagem, furos, tudo certinho, se a suculenta já está praticamente aí próximo a 1 ano no tempo, você já está cultivando ela já pegou todas as estações. Eu sempre digo que a suculenta, para ela estar realmente adaptada ao tempo, é depois de 1 ano. Quando ela já passou por um inverno, um verão, primavera, tá? O outono, quando ela passou as 4 estações, porque ela está bem adaptada, ela está colorida, ela está produzindo brotos, ela está crescendo, é porque ela se adaptou bem. Então, não há necessidade de, se acontecer de vir muito sol ou se vir muita chuva, de você tirar ela do tempo. Ela já está bem adaptada, então ela vai sim sobreviver. A não ser sobre o sol, tá, gente? Sobre o sol. Isso eu tô falando sobre a chuva aqui no sul. Eu aprendi isso, tá? Aqui no sul eu percebi isso. Sobre a chuva. Sobre o sol forte, no norte, eu não posso estar falando com propriedade, como eu já disse em outros vídeos,
porque eu não tenho essa experiência. Mas no norte a gente percebe que muitas das vezes, sim, você vai ter que usar o sombrite. Nós estamos vivendo situações climáticas muito diferentes, né? Há anos atrás a gente não ouvia falar sobre tornado aqui no sul. Nós não tínhamos tornado. Quando eu era pequena, não existia tornado. O tornado, ele começou de alguns anos para cá. Então o clima ele está mudando muito. Então no norte, onde o sol é muito quente, né, lá praticamente não tem essa mudança de clima, né, de verão, de inverno, de primavera. Lá é quente o ano inteiro. Então muitas das vezes você lá, que cultiva suculentas para o norte, Amazonas, onde é muito quente, onde o sol é muito forte, Bahia, Recife, você sim vai ter que cultivar suculentas usando um sombrite, ou de repente cultivar elas pegando somente o sol da manhã, meia sombra, e que vai dar certo, gente, vai dar certo porque a quantidade de sol que a sua plantinha vai pegar nesses locais vai ser o suficiente. Já para mim aqui, se eu não cultivar a minha suculenta o dia inteiro no sol, eu não tenho uma suculenta adaptada, compacta e colorida como vocês estão vendo, né? O clima daqui ele é bem diferente, né? Quem já teve a oportunidade de experimentar o clima aqui do sul com o clima do norte, vai saber o que eu estou falando. Então você tem que sim estar observando também, né, vendo o que é melhor para sua plantinha. Se eu digo para mim aqui, para vocês, que eu cultivo suculentas o dia inteiro aqui e elas não queimam com o sol forte, de repente para você aí no norte, elas vão queimar. Então, se não está dando certo essa dica para você, então você vai fazer aquilo que dá certo para você, né? Nem sempre o que está sendo bom para mim aqui vai ser bom para você. Então você vai ter que sim observar e ver o que é melhor para o seu cultivo. A adaptação, gente, com as echeverias, eu vejo que dá mais certo quando elas ficam mais adultas. Exemplo aqui, né? Eu tenho essa Echeveria Golden Glow. Essa eu estava cultivando ali na minha varandinha, né? Cultivo ali na frente de casa, na varandinha. E agora eu estou pensando em estar adaptando ela no tempo. Mas, Ruth, agora é a primavera. Nós já estamos caminhando para o verão. Será que vai dar certo você trazer essa planta, né? Tirar ela do local coberto e colocar ela no tempo? Gente, essa planta, ela recebe sol o dia inteirinho. É uma planta que já está em torno de 2 anos comigo. Então, ela já é uma planta adulta. Depois de 2 anos, a gente já pode considerar, né, uma plantinha adulta. Porque, claro, tem o tempo também que ela estava lá no garden, né? Então, o tempo do garden, que a gente não sabe quanto que foi, porque eu peguei ela pequenininha. Então, eu não sei quanto tempo ela estava lá, mas mais ou menos 1 ano. E mais 2 anos comigo, então ela está em torno de dos 3 anos, tá, gente? Então, eu acredito que, né, pela idade dela, eu já consigo fazer essa adaptação com mais facilidade. Por ela pegar sol o dia inteiro também, vaso pequeno, né, aquele vasinho de fertilizante, ó, um fertilizante que eu fiz a reciclagem, né, uma drenagem bem grossa, que eu sempre falo para vocês. Então eu acredito que dá para mim trazer ela para o tempo, né, porque como o vaso tem uma drenagem boa e ela já está acostumada ao sol forte, eu acredito que ela não vai queimar e ela não vai melar. Então essa plantinha eu vou estar trazendo ela para o tempo, colocando ela no tempo para cultivar ela diretamente, pegando sol e chuva. Ó, trouxe ela para cá aqui para a bancadinha. Então nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês se deu certo ou não, né? O que eu quero mostrar para vocês é que, como eu falei no início, né? Ah, Ruth, mas você não falou que tem que ser no outono e no inverno? Sim. Principalmente para quem está iniciando, para fazer essa adaptação no outono e inverno, vai dar mais certo. E para plantas mais jovens, né, que plantas de início de cultivo. Como eu falei para vocês, que essa é uma planta mais adulta, uma planta, né, que eu já tenho há algum tempo. Ela está num vaso onde tem uma drenagem muito boa. Ela já pegava sol o dia inteiro, então ela já está adaptada ao sol. O que ela vai se adaptar agora aqui, gente, é a chuva. Né? O que ela vai receber agora aqui é chuva. Então vamos ver como ela vai reagir agora recebendo, né? Às vezes chove a semana inteira, são 7, 8 dias de chuva. Vamos ver como que ela vai, né, se adaptar a esse período de chuva, tá? Então
Então vamos fazer essa experiência aqui com vocês, né? Vamos trazer essa experiência aqui com vocês. Então, meus amados, hoje eu trouxe algumas dicas para vocês estarem cultivando suculentas no tempo, para quem quer, né, ter essa experiência de adaptar as suas suculentas cultivando assim a sol aberto, ó, sem sombrite, né, sem cobertura nenhuma. Pensem bem antes de fazer, porque é uma decisão, né, é importante. Para mim, gente, se vocês forem me perguntar, eu não deixo de cultivar suculentas no tempo. Tenho suculentas em local coberto. Todas as que eu tenho aqui no tempo, eu tenho mudas em local coberto. Para se acontecer alguma, né, eventual situação climática que a gente não tem controle, né? A gente sabe que pode ser vendavais, pode ser sol realmente queimar, né? Por mais adaptadas que elas sejam, elas não queimem, pode acontecer. Pode acontecer delas melar muita chuva? Pode acontecer. Pode ser chuva de vento, pode ser, né, vendavais, pode ser chuva de granizo, pode acontecer. Né? Então, todas eu tenho plantinhas, né, em local coberto, para que se acontecer alguma coisa eu possa substituí-las, tá? Então, vocês seguindo todas as dicas que eu deixei para vocês aí, vocês vão né, ver que vocês vão ter sucesso no cultivo. Comece com poucas. Coloque 2, 3 vasinhos no tempo só. Não coloque com a sua coleção toda no tempo de uma vez só, gente. Comece aos poucos. Faça a adaptação de 2, 3 plantinhas. Deu certo, vou colocar mais uma. Foi assim que eu comecei. Eu comecei aos poucos, eu não coloquei todas no tempo de uma vez só. E assim fui fazendo, fui colocando aos poucos, daquelas que eu tinha, né, plantas a mais, que eram plantas repetidas. E hoje, né, eu tenho essa quantidade que vocês sabem aí no tempo, cultivando no tempo, tá? Então eu desejo sucesso a vocês, que vocês possam cultivar suculentas no tempo também, para que vocês possam ter essas lindezas aí aqui, ó. Esse aqui é um vasinho bem pequenininho, de barro, e ela tá aqui, né? Esse Adromichus está aqui no tempo, direto, sol e chuva, e tem dado certo, gente. Né? Pouco substrato, vaso de barro, bastante sol, local arejado, tem dado certo, tá? Então eu deixo essas dicas para vocês hoje e desejo tudo de bom, sucesso. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.